Infelizmente, esse não foi um caso isolado. Acontece com certa frequência, sim, a negativa de matrícula para o aluno com deficiência, principalmente quando a gente se fala do aluno autista que tem um respaldo legal para isso, e as reclamações geralmente são oriundas da rede privada de ensino, porque eles enxergam um aluno com deficiência como um aluno oneroso, uma vez que a escola, por lei, é obrigada a estar arcando, né, com a despesa para eles, que na verdade para os nossos filhos é um investimento, que é de ter um auxiliar, né, seja um professor de apoio, seja um estagiário, seja um AT, enfim. Mas a escola precisa garantir que o aluno com deficiência tenha, né, esse acompanhamento para que possa desenvolver todas as atividades juntamente com os colegas, para que se possa fazer a adaptação curricular desse aluno, as adaptações necessárias nas atividades do dia a dia, para que ele de fato tenha um desenvolvimento pleno. E é possível notar também a diferença da tratativa de acordo com o perfil da família. Por exemplo, tem famílias que fazem o tratamento em clínicas e essas clínicas já disponibilizam ou um auxiliar para estar acompanhando a criança, ou um AT, e nesse caso a escola aceita super bem, porque ela não vai ter aquele gasto a mais com o aluno, ele já vai ter alguém para estar acompanhando ele. E nós tivemos exemplos disso em escolas aqui da região, onde uma família que já chegou na escola, onde o aluno não iria, né, precisar ter o professor, porque já iria uma pessoa da clínica acompanhá-lo, e foi super bem aceita. E na mesma escola, quando chegou um outro aluno, uma outra família nossa, que não teria, né, esse apoio, ficaria por conta da escola, como de fato é lei, né, é obrigação da escola garantir isso, e a escola se fechou completamente. A tratativa foi outra com a família. E as desculpas são as mais variadas possível. Desde a escola alegar ser pequena, então por isso acaba sendo um custo grande para eles, até mesmo alegando também não estarem preparadas ou que nunca tiveram alunos autistas, enfim, sendo que nada disso justifica. Algumas, inclusive, sugerem, né, que para que o aluno permaneça lá, possa ser matriculado, que a própria família arque com o profissional para poder estar acompanhando a criança, sendo que isso, por lei, é crime. É obrigação da escola, não da família, ter esse custo. Quando a gente fala da rede pública de ensino, tem um ambiente mais acolhedor. Temos, sim, muitos pontos a desenvolver, mas esse tipo de situação raramente acontece. O que, às vezes, né, e é algo real, que inclusive aconteceu comigo quando meu filho estava no primeiro ano, foi que eu queria que ele estudasse em determinada escola, justamente por saber que eles já tinham experiência com alunos autistas. Na época, lá tinha 3 classes, e em 2 tinham 2 alunos autistas e em uma tinha um cadeirante. Então, meu filho não foi designado para lá. E fui na época na Secretaria de Educação conversar, fui na escola, a diretora me convidou para poder ir lá conversar com ela e me explicar a situação. E aí explicou a situação das 2 outras classes, dessa terceira classe, explicou que o aluno era cadeirante e me perguntou se eu achava que se tinha condição do meu filho estar ali naquela classe. Falei, realmente não, porque o meu filho ele é severo e ele precisa de uma atenção individual. Então, foi uma situação pontual ali que aconteceu comigo. Eu entendi, a escola em momento nenhum me enrolou, pelo contrário, não me fez ficar perdendo tempo indo lá várias vezes, que foi um desgaste que essa mãe passou, que assim, é totalmente desnecessário. Então eu fui lá, conversei e entendi a situação e ficou a meu cargo. Se eu tivesse falado, eu acho que o meu filho consegue sim, eu quero manter ele nessa escola, nessa classe com esse outro aluno com deficiência, ele teria ficado naquela classe, naquela escola. Então, cabe à escola, em uma situação dessa, realmente se mostrar todas as opções para a família. Quantas turmas tem, quantos alunos tem, e deixar a cargo da família decidir. Vale a pena o meu filho estar nessa classe? Ele vai conseguir
ter uma interação, né? Ele vai conseguir compartilhar. A minha filha, que também é autista, porém leve, ela está indo para o primeiro período. Então, se fosse o caso dela, sim, ela teria condições, porque ela é verbal, porque ela socializa do jeitinho dela, tem uma independência maior, então teria condições de estar, talvez, dividindo a classe com uma outra criança. Mas é importante o que? A escola está aberta ao diálogo, né? Mas jamais simplesmente fechar as portas falando que não dá. Somente nós que lutamos dia a dia ali, corremos atrás, é tudo difícil, desde o diagnóstico, né, quando a gente começa a notar ali algumas características diferentes dos nossos filhos e começamos a rodar, né, procurando profissional, e infelizmente ainda tem muita dificuldade para poder se fechar um diagnóstico, e vamos em busca de profissionais para poder estar ali, né, auxiliando. E a escola é um dos locais que a gente espera ter o maior acolhimento, e muitas vezes é um dos primeiros lugares onde que nos é fechada essa porta. Então é uma dor imensurável, né? Você ter ali o seu filho rejeitado.